Bom dia a todos. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Convido para fazer a oração o vereador Fabrício da Mudança. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Expediente. Leitura do projeto de lei 773, de autoria do Executivo Municipal, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2027. Passa a palavra ao primeiro secretário vereador João Márcio para realizar a leitura. Bom dia a todos os vereadores, todas as pessoas que aqui estão presentes, quem nos acompanha através da rede social. Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO 2027. Projeto de Lei 773, de 15 de abril de 2026. Emenda estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município de Itatiaia para o exercício 2027 da outras providências. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. O orçamento do município de Itatiaia referente ao exercício 2027 será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente lei, em cumprimento ao artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 52 da Lei Orgânica do município de Itatiaia e o artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Compreendendo, inciso 1, as metas e riscos fiscais da administração pública municipal. 2, a organização e estrutura dos orçamentos. 3, as diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária anual e suas respectivas alterações. 4, as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual. 5, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. 6, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 7, as diretrizes para a elaboração do orçamento da Seguridade. 8, as disposições relativas à dívida pública municipal. E 9, as disposições finais. Parágrafo único. O município de Itatiaia não possui, no momento, política de aplicação às agências financeiras oficiais de fomento. Capítulo 2, das prioridades e metas da administração municipal. Artigo 2º. As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2027 estão estabelecidas no Plano Plurianual, Lei Municipal número 1628/2005, relativo ao período de 26 e 29. Capítulo 3, metas e riscos fiscais. Artigo 3º. Integram a essa lei o anexo das metas fiscais e o anexo de riscos fiscais em atenção ao disposto no artigo 4º, parágrafo 1º e 3º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. A elaboração e a execução do projeto de lei do orçamento anual para 2027 serão compatíveis com as metas de resultado primário e nominal estabelecidos no anexo das metas fiscais. Segundo, em razão da necessidade de definição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento 27, as metas fiscais estabelecidas nesta lei poderão ser ajustadas pela lei orçamentária anual, que deverá conter demonstrativos evidenciando alterações realizadas. Artigo 4º. O projeto de lei orçamentária conterá reserva de contingência no valor correspondente a 1% da receita corrente líquida de orçamento fiscal, realizada no exercício de 2025. Capítulo 4 da organização e estrutura do orçamento. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, entende-se por programa, atividade, projeto, operação especial e unidade orçamentária o estabelecido na portaria número 42, de 14 de abril de 99, alterada pela portaria número 221, de 7 de agosto de 2023. Inciso 1, programa, instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 2, atividade, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta o produto necessário à manutenção da ação de governo. 3. Projeto, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. E 4. Operação especial, despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços.
Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Segundo, cada atividade, projeto e operação especial deve identificar a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que entrega a Portaria 42, de 14 de abril de 99, do Ministério do Orçamento e Gestão. Terceiro, as categorias de programação de que trata a lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos e operações especiais. Artigo 6º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos poderes executivo e legislativo no município, autarquia, fundos especiais e fundações. Artigo 7º. O projeto de lei do orçamento anual será encaminhado ao Poder Legislativo, compondo-se de: inciso 1, texto de projeto de lei orçamentária anual, e 2, consolidação dos quadros orçamentários. Parágrafo único. Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso 2 deste artigo os seguintes demonstrativos. 1. Do resumo da estimativa da receita total do município por categoria econômica e segundo a fonte dos recursos. 2. O resumo da estimativa da receita total do município por rúbrica e categoria econômica e segundo a origem dos recursos. 3. A fixação de despesas do município por função de governo. 4. A fixação de despesas do município por poderes e órgãos. 5. A receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores daquele em que elaborou a proposta. 6. Da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. 7. Da receita prevista para o exercício que se refere à proposta. 8. Da despesa realizada no exercício imediatamente anterior. 9. Da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. 10. Da despesa fixada para o exercício que se refere à proposta. 11. Da estimativa da receita do orçamento fiscal e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e fontes de recursos. 12. Do resumo geral de despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica, segundo a fonte de recursos. 13. Das despesas e receitas do orçamento fiscal e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente, de forma agregada, evidenciando o déficit ou superávit corrente e total de cada um dos orçamentos. 14. Da aplicação do recurso na manutenção e desenvolvimento do ensino, evidenciando a parcela financiada com receita própria do município na aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização do Magistério, Fundeb, e demais fontes vinculadas. Inciso 15. Da aplicação dos recursos que tratam as emendas constitucionais número 25 e 58. 16. Da receita corrente líquida com base no artigo 2º, inciso 4, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Inciso 17. Das despesas de pessoal em cargos para o Poder Executivo e Legislativo, discriminadamente comparando-as com a receita corrente líquida conforme o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101 de 2000. Inciso 18. Da aplicação dos recursos reservados à saúde que trata a emenda constitucional 29. Artigo 8º. Na lei orçamentária anual, que apresentará conjuntamente a programação do orçamento fiscal e da Seguridade Social, em consonância com os dispositivos da Portaria 42, de 14 de abril de 99, do Ministério do Orçamento e Gestão, da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001, e suas atualizações, a discriminação das despesas será apresentada por unanimidade orçamentária expressa por categoria de programação. Inciso 1. Orçamento a que se pertence. 2. O grupo da despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação. A linha A. Despesas correntes. 1. Pessoal em encargos sociais. 2. Juros em encargos da dívida. E 3. Outras despesas correntes. A linha B. Despesas de capital. 1. Investimentos. 2. Inversões financeiras. 3. Amortização da dívida. E 4. Outras despesas de capital. Capítulo 5 das diretrizes específicas do orçamento municipal. Artigo 9. O projeto de lei orçamentária anual para 2007 deverá ser encaminhado pelo Executivo da Câmara Municipal 30 de outubro de 2026, conforme previu o artigo 50, inciso 3 da Lei Orgânica do Município da Tiaia. Artigo 10. A estimativa da receita e a fixação da despesa constantes no projeto de lei orçamento anual para 2007 serão elaborados a preços correntes deste exercício. Artigo 11. A proposta parcial de orçamento da Câmara Municipal deverá ser encaminhada por Executivo até 20 de setembro para compatibilização e elaboração do projeto de lei orçamentária anual para 2027, na forma e conteúdo estabelecido na presente lei. 12. As unidades responsáveis pela execução das ações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária anual e nos créditos adicionais
processarão o empenho da despesa estrita, observando os limites fixados para cada categoria de programação, respectivos grupos de natureza de despesas de fontes e recursos, especificando a modalidade de aplicação e o elemento de despesa. Parágrafo único. Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as fontes e recursos. 13. A lei orçamentária anual poderá conter autorização para abertura de créditos adicionais, que será feito mediante abertura de créditos suplementares através do decreto do Poder Executivo, cujo limite de autorização será fixado na própria lei orçamentária anual. 14. Observar as prioridades a que se refere o artigo 2º desta lei, a lei orçamentária ou a de créditos adicionais, a programação de investimentos da administração direta, das autarquias, dos fundos especiais, agências e fundações, priorizará os projetos em fase de execução e os que se destinem à conservação e preservação do patrimônio público. Parágrafo único. Na alocação dos recursos para a conservação e preservação do patrimônio público terão prevalência as despesas de manutenção das instalações físicas e equipamentos. Artigo 15. É vedada a inclusão na lei orçamentária anual em seus créditos adicionais de quaisquer recursos do município e de dotação a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos de utilidade pública, de atividade de natureza continuada de atendimento ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação, esporte e cultura. Parágrafo 1º. Para habilitar-se do recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 2 anos anteriores à vigência da lei e comprovante de regularidade no mandato de sua diretoria. Segundo, as entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeterão à fiscalização do Poder Executivo, do Poder Público, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Artigo 16. A inclusão da lei orçamentária anual de transferência de recursos para custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesse locais, atendidos nos dispositivos constantes no artigo 62 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 17. Os recursos correspondentes à dotação orçamentária compreendido do crédito suplementares especial destinados ao Poder Legislativo serão entregues até 20 de cada mês, em 12º, na forma do artigo 168 da Constituição Federal. Artigo 18. As receitas próprias das entidades mencionadas no artigo 6º serão programadas para atender preferencialmente os gastos com pessoal, encargos sociais, juros, encargos e amortização de dívida, contrapartida e financiamentos e outras despesas de manutenção. Artigo 19. A lei orçamentária anual somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. Artigo 20. A elaboração do projeto de lei em execução orçamentária anual será orientada no sentido de que alcance da meta de resultados primários fixado no anexo de metas fiscais, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública. Artigo 21. As metas de resultados fiscais do município para o exercício 2017 são aquelas estabelecidas no anexo 1 e metas fiscais, integrantes desta lei compreendendo: 1. Receitas, 2. Despesa, 3. Resultado nominal, 4. Resultado primário e 5. Montante da dívida no último dia do exercício. Parágrafo 1º. Os valores das metas e resultados do que trata o caput deverão ser expressos em valores correntes e constantes de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 2º. Farão parte do anexo das metas fiscais de que trata o caput deste artigo, de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000. A linha A, demonstrativo, metas anuais disposto no artigo 4º, parágrafo 1º. A linha B, demonstrativo 2, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1. A linha C, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3. D, demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido, disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3. E, demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º. F, demonstrativo 6, receitas e despesas previdenciárias e projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores, disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4, a linha A. G, demonstrativo 7, estimativa e compensação de denúncia de receita, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5. E H, demonstrativos 8, margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5.
Parágrafo 3º. Os critérios para concessão ou ampliação dos incentivos beneficiários de natureza tributária da qual decorra denúncia de receita estão previstos no anexo das metas demonstrativo 7. Parágrafo 4º. A elaboração e execução do orçamento anual para o exercício 2027 será realizada em conformidade com informações contidas no anexo de metas fiscais, levando-se em conta os resultados primário e nominal. Artigo 22. Na hipótese de circunstância estabelecida no caput do artigo 9º e 31 do inciso 2 do parágrafo 1º, todos da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, cada um no seu âmbito, poderão a respectiva limitação de empenho e movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais. Será realizado o controle orçamentário e financeiro apurado bimestralmente, podendo aumentar ou diminuir as metas fiscais contidas no anexo 1 desta lei, tendo em vista a compatibilização entre receita e despesa, a fim de manter o equilíbrio nas contas públicas, em conformidade com o disposto no artigo 4º, inciso 1, a linha A e B da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo único. Em cumprimento com o artigo 9º da Lei 101 de 2000, caso seja constatada a frustração da arrecadação das receitas, capaz de comprometer a obtenção dos resultados primários ou nominais previstos nesta lei, serão adotados procedimentos para limitação de empenho fixados em ato próprio, tendo prioridade de limitação às seguintes despesas. Inciso 1. Eliminar despesas com horas extras, salvo as dispostas no artigo 35 desta lei. 2. Reduzir custos fixos com despesas de energia, telefonia, combustível e outros que possam ser contingenciados. 3. Eliminar concessão de auxílios e subvenções a entidades. 4. Reduzir os investimentos programados e ainda não executados. 5. Eliminar vantagens temporárias concedidas aos servidores. E 6. Exonerar o ocupante de cargos em comissão. Capítulo 6. As disposições relativas à dívida pública municipal e precatórios judiciais. Artigo 23. A lei orçamentária garantirá recursos para pagamento das despesas decorrentes de débitos financiados, inclusive com previdência social. 24. A lei orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito nas seguintes modalidades. 1. Empréstimo. Operação realizada sem destinação específica ou vínculo à comprovação e aplicação dos recursos. São exemplos dos empréstimos para capital de giro e os empréstimos pessoais. 2. Títulos descontados. São as operações de desconto de títulos. 3. Financiamentos. São as operações realizadas com destinação específica, vinculadas à comprovação da aplicação dos recursos. São exemplos máquinas, equipamentos, bens de consumo durável, rurais e imobiliários. Artigo 25. A lei orçamentária poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operação de crédito, especificados no artigo anterior, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal. Artigo 26. A lei orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação da receita, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101 de 2000. Capítulo 7. Das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos. Artigo 27. No exercício financeiro de 27, as despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo observarão as disposições contidas no artigos 18, 19 e 20 de cada Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 28. A previsão de despesa com os encargos sociais decorrentes do plano de custeio do IPREVI será aprovada pelo respectivo Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. 29. Se a despesa pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a contratação de hora extra fica restrita à necessidade de serviços essenciais. Artigo 30. Ficam autorizados a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos e inativos pensionistas do Poder Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica. Parágrafo 1º. Para o fim de atendimento ao disposto da Lei 169, parágrafo 1º, o inciso 2 da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargo, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, observadas as demais normas aplicáveis. Parágrafo 2º. A revisão geral prevista no caput ficará sujeita à disponibilidade de recursos. Capítulo 8. Das disposições sobre a receita e alteração na legislação. Artigo 31. A estimativa de receita que constará no projeto de lei orçamentária para o exercício 27 poderá contemplar medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vista à expansão da base de tributação e consequente aumento de receitas próprias. Artigo 32. A estimativa de receita citada no artigo anterior levará à consideração, adicionalmente, o impacto da alteração em legislação tributária
observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda com destaque para: inciso 1, atualização da planta genérica de valores do município. 2, revisão, atualização e adequação da legislação sobre imposto predial e territorial, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos, isenções, inclusive relação à progressividade deste imposto. 3, revisão na legislação sobre o uso do solo com redefinição dos limites de zona urbana municipal. 4, revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. 5, revisão da legislação aplicável sobre imposto sobre transmissão inter vivos e de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis. 6, instituição de taxa pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. 7, revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia. E 8, revisão das isenções dos tributos municipais para manter interesse público e justiça fiscal. Parágrafo 1º. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivos e benefícios de natureza tributária, bem como conceder benefícios com base nas leis já existentes. Segundo, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita na forma do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não poderá comprometer a meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Terceiro, o beneficiário incentivado deverá estar adimplente com todas as obrigações de natureza tributária, previdenciária e de contribuições sociais no âmbito federal, estadual e municipal, e adequado às normas de controle e de preservação ambiental. 4. A parcela de receita orçamentária prevista no caput desse artigo, que decorrer de proposta de alteração na legislação tributária, ainda em tramitação quando o envio do projeto de lei orçamentária anual à Câmara de Vereadores, poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas. Capítulo 9 das disposições finais. É vedado consignar a lei orçamentária crédito com finalidade impressa ou dotação limitada. 34. A alocação dos recursos da lei orçamentária em seus créditos adicionais, bem como as respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle das ações com vistas à elevação da eficiência e eficácia da gestão pública. Parágrafo 1º. No controle dos custos das ações deverá ser observado o limite para o reajuste de preço, os parâmetros macroeconômicos de órgãos oficiais de pesquisa e estudos econômicos. Parágrafo 2º. A alocação de recursos da lei orçamentária anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução, de modo a evidenciar custos das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados. Artigo 35. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, a previsão quadrimestral da receita e o cronograma mensal de despesa, nos termos dispostos no artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 36. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações nos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação, no tocante à parte cuja alteração é proposta. Artigo 37. No caso do projeto de lei orçamentária não ser aprovado até o término da sessão legislativa, a Câmara Municipal será convocada extraordinariamente até que delibere sobre todas as demais proposições em votação final. Parágrafo único. Caso o projeto não seja retomado do Poder Executivo até 31 de dezembro de 2026, fica o mesmo autorizado a executar a proposta orçamentária para 2026, originalmente encaminhada à Câmara Municipal através até a publicação da respectiva lei orçamentária no limite de 1/12 por mês. Artigo 38. O Poder Executivo divulgará até 30 dias após a sanção da lei orçamentária os quadros de detalhamento da despesa por unidade orçamentária em conformidade com os valores constantes na referida lei. Artigo 39. O chefe do Executivo poderá abrir créditos adicionais suplementares mediante a edição de decreto para transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra em um órgão para o outro, criando os necessários programas, projetos e atividades, natureza e despesa com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias até o limite de 40% total da despesa fixada no orçamento da presente lei, utilizando como fontes de recursos. Inciso 1. O excesso ou provável excesso de arrecadação observada a tendência a exercício. 2. A anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que comprometidas. E 3. Os créditos especiais. Parágrafo único. Fica autorizada a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação
para outra, de um órgão para o outro, elementos de despesa, projetos de atividades a fim de manter o equilíbrio, a execução de despesa pública no decorrer do exercício financeiro, no limite indicado no caput desse artigo. Artigo 40. As emendas impositivas dos vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, respeitados os limites deste artigo, não serão objeto de veto, tornando obrigatória a execução da programação orçamentária na forma deste artigo. Parágrafo 1º. As emendas impositivas dos vereadores do projeto de lei anual serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações de serviços públicos da saúde. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 1º, inclusive custeio, será computado para fins de cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para o pagamento de pessoal em cargos sociais. Parágrafo 3º. A obrigatória execução orçamentária e financeira dos programas a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, em montante correspondente a 2% da receita corrente líquida, realizado no exercício anterior, conforme os critérios de execução equitativa. Parágrafo 4º. Considera-se equitativa a execução dos programas de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas impositivas apresentadas, independente de autoria. 5º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica na forma do parágrafo 6º. 6º. Nos casos de impedimento de ordem técnica no empenho das despesas, entrega a programação na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até 120 dias após a publicação da lei, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento. 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1 deste parágrafo, o Poder Legislativo ao Poder Executivo remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável. Inciso 4. Se, até 20 de novembro ou 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na Lei Orçamentária Anual. 7º. Após o prazo previsto no inciso 4 do parágrafo 6º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos justificados da notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento de execução financeira previsto no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 0,6% a receita corrente líquida realizada no inciso anterior. 9º. Se for verificado que a reestimativa da receita e a despesa poderá resultar no não cumprimento da meta do resultado fiscal estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias do montante previsto no parágrafo 3º deste artigo, poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 10º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório de forma igualitária e impessoal, as emendas apresentadas independentemente da autoria. 41. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Artigo 42. Revogadas as disposições em contrário. Itatiaia, 15 de abril de 2026. Autoria do prefeito municipal Caio Márcio Rezende de Paiva. Encaminho o projeto de lei 773 às comissões pertinentes. Leitura com o segundo secretário do projeto de lei 90C, de autoria do vereador Patrick Mota. Passa a palavra ao vereador Vitor Alexandre. Bom dia a todos. Projeto de lei legislativo número 90, 2026. Institui o mês das profissões na rede pública municipal e de ensino de Itatiaia e da outras providências. A Câmara Municipal de Itatiaia decreta, artigo 1º, fica instituído, no âmbito da rede pública municipal de ensino de Itatiaia, o mês das profissões a ser realizado anualmente no mês de maio. Parágrafo único. O mês das profissões tem como finalidade promover a orientação vocacional, o conhecimento sobre diferentes áreas profissionais e o desenvolvimento de perspectivas futuras entre os estudantes. Artigo 2º. São objetivos do mês das profissões: 1. Ampliar o conhecimento dos estudantes sobre o mercado de trabalho. 2. Incentivar a reflexão sobre escolhas profissionais.
3. Aproximar os alunos de diferentes áreas de atuação. 4. Estimular o desenvolvimento de habilidades e interesses individuais. Artigo 3º. Durante o mês das profissões, o Poder Executivo poderá promover ações educativas, tais como: 1. Palestras com profissionais de diversas áreas. 2. Rodas de conversa e atividades interativas. 3. Visitas técnicas e apresentações institucionais. 4. Feiras ou exposições temáticas sobre profissões. Parágrafo único. As atividades poderão ser realizadas nas unidades escolares ou em espaços públicos adequados. Artigo 4º. Para a execução das ações previstas nesta lei, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com 1. Instituições de ensino. 2. Entidades públicas e privadas. 3. Conselhos profissionais. 4. Organizações da sociedade civil. Artigo 5º. A implementação dessa lei será realizada pelo Poder Executivo, observadas as diretrizes da política educacional do município. Artigo 6º. A execução desta lei correrá por conta de dotação orçamentária próprias, suplementadas, se necessário, observadas as normas de responsabilidade fiscal. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Vereador Patrick Mota. Encaminho o projeto de lei 90C às comissões pertinentes. Leitura com o primeiro secretário, vereador João Márcio, da denúncia protocolada na data de ontem, às 16h58. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itatiaia, eu, Camila Palermo Tobler. Presidente, eu vou só reservar aqui as informações dela, CPF, os dados delas, eu vou pular aqui direto para a denúncia. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67, do artigo 31 da Constituição da República e no regimento interno dessa Casa, formular denúncia com requerimento de instalação de comissão processante em face de Bruno Diniz, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Itatiaia, bem como de forma subsidiária e os limites de sua participação na deliberação impugnada em face dos vereadores Alex Sebim, Elisângela Vasconcelos, Fabrício da Mudança, João Márcio, Joel, Léo do Açaí, Patrick Mota, Victor Alexandre e Vini Celular, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. 1. Dos fatos da dinâmica procedimental. A denunciante apresentou perante essa Casa Legislativa em 17 de abril de 2006, exatamente às 17 horas, denúncia formal em face do chefe do Poder Executivo Municipal, devidamente instruída com elementos documentais e memória de cálculo indicativa de dano ao erário, requerendo sua leitura na sessão subsequente e a deliberação quanto ao seu recebimento, nos exatos termos do rito estabelecido pelo Decreto-Lei 201 de 67. Após envio da denúncia, a denunciante enviou e-mails com documentação para ser anexada ao procedimento, tendo sido
17 da Constituição Federal. A atuação da Previdência comprometeu a imparcialidade do procedimento de promover a circunstância institucional e a manifestação do denunciado antes da votação, sem assegurar tratamento equivalente à denúncia dos seus documentos. Tal assimetria informacional afronta o devido processo legal, artigo 5º da Constituição Federal, e os princípios da moralidade e da imparcialidade administrativa, artigo 37 da Constituição Federal. 4. Da quebra da coerência administrativa. As autoridades coautoras haviam anteriormente adotado entendimento no sentido de que o protocolo de denúncia somente aperfeiçoaria na integralidade dos anexos, razão pela qual deixou de submeter a leitura da sessão imediatamente subsequente ao primeiro envio. Todavia, ao receber a documentação complementar posterior, deixou de aplicar o mesmo critério, promovendo a deliberação com base em parâmetros diversos, em evidente violação de boa-fé objetiva e a coerência administrativa. Da responsabilidade dos denunciados, a conduta do denunciado Bruno Diniz, na qualidade de presidente, revela a atual direta condução irregular do procedimento, sendo responsável pela introdução de etapas não previstas e pela gestão assimétrica do fluxo informacional. Os vereadores Alex Sebinho, Elisângela Vasconcelos, Fabrício da Mudança, João Márcio, Léo da Açaí, Patrick Mota, Victor Alexandre e Vinícius Solar, por sua vez, participaram da deliberação realizada em ambiente procedimental viciado, circunstância que, nos limites de sua atuação, justifica sua inclusão na presente denúncia para fins de apuração da regularidade do ato. Ressalte-se que não se questiona o conteúdo do voto individual, mas a participação em deliberação formada sobre vício relevante. 6. O impedimento. Afigura-se incompatível com os princípios da imparcialidade e da moralidade administrativa que os agentes que participaram da formação do ato denunciado atuem no julgamento da presente denúncia. A preservação da integridade do procedimento exige o reconhecimento do impedimento dos denunciados para a atuação do prosseguimento e julgamento da matéria. 7. Despedido. Diante exposto, requer a linha A. Recebimento do presente denúncia com sua leitura em plenário nos termos do Decreto-Lei 201/67, na próxima sessão, ou seja, 28 de abril de 2026. B. O reconhecimento do impedimento dos denunciados Bruno Diniz, Alex Sebinho, Elisângela Vasconcelos, Fabrício de Almeida, Fabrício da Mudança, João Márcio, Joel, Léo do Açaí, Patrick Mota, Victor Alexandre e Vinícius Solar para atuação no processamento e julgamento da presente denúncia. C. A instalação da comissão processante com observância escrita no rito legal. D. A apuração das infrações políticas administrativas decorrentes da condução irregular do procedimento. E. A adoção de medidas necessárias ao reestabelecimento da legalidade e da integridade do processo legislativo. Temos em que pede espera de deferimento até 27 de abril de 2026. Camila Palermo Tobler. Entraremos em um breve recesso, já retomaremos a sessão.
Tomando a nossa sessão. Neste momento, só registrando a ausência do vereador Vini Celular, ele estava presente ao início da sessão, mas precisou se ausentar por uma questão médica e justificada. Neste momento, coloco em discussão a denúncia protocolada nesta casa. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse feita a leitura da manifestação da Procuradoria dessa casa. Só para comunicar, tivemos também uma manifestação jurídica da nossa Procuradoria. Passarei a palavra ao primeiro secretário, vereador João Márcio, para que faça a leitura de acordo com a solicitação do vereador Patrick Mota. Processo administrativo 1558-2026, assunto, denúncia e requerimento de instalação de comissão processante contra os vereadores Bruno Diniz, Alex Sebinho, Elisângela Vasconcelos, Fabrício da Mudança, João Márcio, Joel de Melo, Léo do Açaí, Patrick Mota, Victor Alexandre e Vini Celular por suposta violação ao rito legal do processo de cassação do chefe do Poder Executivo anteriormente proposto. A Secretaria da Câmara Municipal de Itatiaia, manifestação jurídica, trata-se da denúncia apresentada por munícipe em razão de suposta violação ao procedimento do Decreto-Lei 201/67 pelos vereadores Bruno Diniz, Alex Sebinho, Elisângela Vasconcelos, Fabrício da Mudança, João Márcio, Joel de Melo, Léo do Açaí, Patrick Mota, Victor Alexandre e Vini Celular, no processo administrativo número 1521/2026, já que o denunciado, o chefe do Poder Executivo, foi ouvido antes dos membros da Câmara Municipal decidirem pelo recebimento ou não da denúncia. Tal atitude de utilização do contraditório deu-se em razão da informação de que a denúncia já teria sido feita ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e teria sido devidamente arquivada. Diante disso, o chefe do Poder Executivo Municipal de Itatiaia prontamente encaminhou cópia da denúncia ao teor semelhante, feita ao Ministério Público com o consequente arquivamento. Desse modo, a prestação de informações pelo Executivo não compromete o processo nem carrega ele vícios procedimentais, já que não há qualquer prejuízo para o julgamento político. Além disso, a presente denúncia utiliza do fundamento do artigo 5º da Constituição Federal, que trata que nada tem a ver com o que ocorreu no presente caso, já que não houve qualquer privação de liberdade. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, no termo seguinte. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Assim, resta claro que a presente denúncia se trata, na verdade, de uma irresignação contra o juízo político dos vereadores acerca do não recebimento de denúncia no processo administrativo 1521/2026, anteriormente protocolada pela mesma munícipe. Vale frisar que o juízo do recebimento ou não do processo é político e exclusivo dos membros da Câmara Municipal, não competindo ao munícipe ajuizar uma nova denúncia por simplesmente discordar do resultado da anterior. Tal atitude prejudica, inclusive, o segmento de trabalho dessa Casa Legislativa quando a análise, discussão e votação dos demais projetos de lei, indicações e requerimentos de interesse da cidade. Dessa forma, essa Procuradoria Jurídica opina pelo não recebimento da presente denúncia em razão de sua falta de fundamentação e por se tratar, na verdade, de resignação ante ao juízo político exarado pelos vereadores no processo administrativo 1521/2026, o que não encontra guarita no ordenamento jurídico pátrio. A Secretaria-Geral da Câmara para a Ciência, da TIA 28 de abril de 2006, Procurador Jurídico Marcelo Macedo Dias. Continue a discussão. Em votação, aqueles que votam pelo aceite permaneçam como estão. Denúncia rejeitada por unanimidade. Em comum acordo com os demais pares, todas as indicações foram retiradas de pauta. Grande expediente, requerimento verbal. Algum inscrito, segundo o secretário? O vereador Léo do Açaí quer fazer uso da palavra. Vereador Léo, com a palavra. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Presidente, eu quero pedir uma moção de aplauso para o Luan Martins de Andrade. Em discussão, pedido de moção realizado pelo vereador Léo do Açaí. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Pedido de moção aprovado por unanimidade. Mais algum inscrito, segundo o secretário? Nem o inscrito. Ah, não. Ordem do dia não houve. Explicações pessoais. Algum inscrito? Nem o inscrito. Palavra das lideranças. Líder do Solidariedade, vereador Alex Sebinho. Líder do Podemos, vereador João Márcio.
Vereador Léo, gostaria de fazer uso da palavra? Obrigado, presidente. Líder do PSDB, vereador Vaninho. Líder do PSD, vereador Pipia. Líder do União Brasil, vereador Tiaguinho. Vereador Vitor, gostaria de fazer uso da palavra? Obrigado, presidente. Líder do Avante, vereadora Elis. Líder do MDB, vereador Joel de Mello. Neste momento, finalizando a sessão, agradeço aos pares pelas matérias apresentadas, os projetos de leis apresentados, e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 23ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Tenham todos uma excelente semana.